Bom dia, vamos fazer nossa oração, nossa conexão com a espiritualidade, para nesse momento nós estamos protegidos e bem intuídos para poder fazer nosso estudo e ajudar nossos irmãos desencarnados e encarnados também. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, nos auxiliando, nos ajudando. Agradecido, Senhor, estou por esse estudo, agradecido estou, Senhor, por tudo que eu tenho passado. Que nós possamos, Senhor, estar sempre aqui, estudando, aprendendo, para que com isso nós possamos evoluir e possamos também ajudar esses irmãos desencarnados que são trazidos aqui. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, a pergunta 664, ela pergunta assim, Kardec pergunta aos espíritos: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como ele pode a nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Aos espíritos responde: a prece não pode ter por efeito mudar o desígnio de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério, quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos, desse modo, que culpado vos tornariam se não fizesse o mesmo pelo que mais necessita das vossas preces. Então, irmão, a prece, né? Você não vai mudar o destino das pessoas, né? Principalmente daqueles espíritos que já se desencarnaram e estão naquilo que nós espíritas chamamos de umbral, né? Os católicos chamam de purgatório, né? Os evangélicos chamam do inferno, né? Cada um chama de um jeito, mas nada mais é do que um umbral. E o que é esse umbral? Umbral é um local onde as pessoas sofrem, mas não é que Deus o coloca lá. A sua própria consciência leva eles para esse estado de sofrimento. Que aí ele começa a ver aquelas imagens na frente dele, mas aquilo é criado pelo mental desses próprios espíritos. Porque eles fizeram tanta coisa errada aqui, que aquilo fica na sua consciência e cria uma imagem. Cria aquelas imagens desesperadoras, né? Se ele é uma pessoa gananciosa, só queria dinheiro, ele vai ver um local de ouro, de tudo. Quando ele pular dentro, é pura lama. Aí ele, quando ele se desperta, é lama, né? Ele vai ver se ele é um suicida, ele vai ver toda hora, repetidamente, aquela ação que ele cometeu, ou foi de um enforcamento, de um tiro na cabeça, ou se tomou veneno, né? Então aquilo fica martelando. Então ele cria o próprio umbral na sua consciência, né? Então, na verdade, o céu e o inferno é um estado de espírito seu. Então esses espíritos, quando eles vão lá para o outro lado, esses espíritos fizeram muita coisa errada, muita maldade, né? Ou prejudicou alguém muito sério, né? Eles vão com esse sentimento de culpa para o outro lado. E quando a gente faz essa oração, faz essa prece, pedindo para que eles recobrem o sentido, né, que eles possam se acalmar, que eles possam olhar para o lado, que sempre ao lado deles tem um irmãozinho ali, tem uma equipe que vão lá para tentar ajudá-lo, resgatá-lo, mas muitas vezes eles, com aquele mental dele muito influenciado pelos erros, não conseguem ver esse irmãozinho que está ao lado deles, né, que vão lá para ajudá-los. E aqueles que conseguem vê-lo, que estão no momento certo, no momento propício para ser resgatados, são resgatados e levados para uma colônia, para um hospital, para tratamento. Ou seja, eles são levados para ficar numa anticâmara, naquela anticâmara ele fica deitadinho lá, tomando passe magnético, tomando aquelas águas fluidificadas, que é um alimento,
né? E ele vai com isso melhorando, até ele recobrar o sentido e poder raciocinar e procurar a sua mudança para ter novas oportunidades, para poder, né, restituir, pagar, ou seja lá como vocês queiram chamar, né, quitar os seus débitos e continuar sua caminhada evolutiva. Então a prece ajuda muito, e principalmente, né, quem sabe fazer mentalmente a cromoterapia, que sabe fazer mentalmente, né, lavar aquele cidadão, resgatar aquele ser que ainda está sem luz, que ainda está na treva, que ainda está perdido, né, que ainda está andando aqui no planeta Terra, achando que ele está podendo fazer as coisas, ao invés de estar indo para uma colônia para tratamento, né? Ficam perambulando, pensando que eles ainda estão encarnados e tentam falar com as pessoas, tentam se aproximar e não são entendidos, porque ele também, por falta de conhecimento e estudo, não estudar e não reconhecer o seu novo estado, que ele está no mundo espiritual, não mais no mundo material. Apesar deles andarem junto, paralelo, né? Porque quando a gente desencarna, a gente não vai para outro lugar não, a gente continua aqui no planeta Terra, só que temos pontos específicos, temos colônias, temos lugares que são levados, né? Então, a prece é muito importante nesse estado de recuperação mental desses nossos irmãos que desencarnaram, e também ajuda muito, né, esses nossos irmãos que estão encarnados, através da prece e oração, fazendo com que esses nossos irmãozinhos se afastem deles, deixe eles continuar a caminhada deles, que eles têm karmas e dharmas, que nós também não temos só karma, não, nós temos também coisas boas também, né? Então, a vida é assim. Então, vamos agradecer a espiritualidade por esse esclarecimento, por esse estudo, e que vocês façam prece sim, mas façam a prece do coração, não a prece só da boca, ok? Então vamos lá. Amado Mestre, obrigado, bom Espírito presente aqui pelo esclarecimento, obrigado por esse estudo, obrigado por poder estar falando a esses nossos irmãos desencarnados para que eles possam realmente recobrar o sentido. Muito obrigado por tudo, sendo assim, damos com o término nosso estudo de hoje, que assim seja e assim é.